Vamos trazer uma palavra a todos os presentes hoje aqui. Você também que nos acompanha em casa pela transmissão. Nós queremos abençoar a sua vida onde você estiver. Livro de Ruth. Texto que nós lemos. Nós vamos falar hoje sobre o tema nesse culto de família. Nosso culto de família hoje nós vamos falar sobre o tema o Deus que escreve uma nova história. Amém? Livro de Ruth é um pequeno livro da Bíblia com 4 capítulos que trata da história de uma família que quase chegou ao fim, mas o Senhor deu um novo tempo, proporcionou um novo tempo para essa família. O livro de Ruth, a história de Ruth, ela acontece no tempo dos juízes, aquele tempo logo após a morte de Josué, depois que o povo sai do Egito, chega até a terra de Canaã, e depois da morte de Josué, um período ali de aproximadamente 300 anos, esse período foi governado por juízes, eram lideranças transitórias, locais, que se levantavam ou eram levantados por Deus em momento de crise. Nós sabemos que no tempo dos juízes não houve uma liderança unificada, como teve com Moisés e com Josué. Era uma liderança muito local e era uma liderança que surgia apenas quando o povo se voltava para Deus clamando por libertação, por ajuda, porque quando o povo chegou em Canaã, o povo se dispersou espiritualmente, passou a adorar e a servir os deuses daquela terra, os deuses dos cananeus, e o Senhor permitia que os inimigos afligissem o seu povo, e por meio dessa aflição o povo se arrependia, voltava ao Senhor, clamava a Deus, e o Senhor levantava libertadores como Gideão, como Sansão e outros que nós conhecemos. Então a história de Ruth se dá nesse tempo. É uma história que acontece primeiramente com a família de Elimeleque e Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Essa família morava em Belém de Judá e num tempo de fome, de escassez, eles decidem sair de Belém e irem para a terra de Moabe, para uma terra estrangeira. E chegando lá, o homem morre, o pai, os filhos se casam e depois de certo tempo também eles morrem e ficam apenas a mãe, Noemi, e as suas 2 noras viúvas, 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E diante desse cenário de tanta tragédia, Noemi fica sabendo que Belém estava agora passando por um tempo de paz e de prosperidade, havia pão, havia alimento, a fome não existia mais, e ela decide voltar para a sua terra, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, e ela decide voltar com as suas noras. No meio do caminho, ela olha para as 2 noras e pede para que as 2 noras voltem para a sua casa, voltem para a sua parentela e procurem reconstruir a vida com um novo casamento, fazer uma nova família, porque ela não tinha nada para dar àquelas 2 mulheres. Era viúva, já era avançada em idade, não podia ter mais filhos, não tinha marido. Então ela diz, voltem para a casa de vocês, recomecem a vida. E se nós formos pensar, foi um bom conselho, foi um conselho lógico, foi um conselho, dentro das circunstâncias, o melhor conselho a ser dado, olhando para aquela situação. E uma das noras entende aquela situação e volta para o seu povo, para o povo de Moabe, mas a outra nora, Ruth, ela se apega, diz a palavra, que nós lemos no capítulo 1, e o versículo 14 diz que Ruth se apegou a Noemi, se agarrou a Noemi e faz uma das declarações mais belas da Bíblia,
de amizade, de companheirismo, de comprometimento, de amor. Ela faz um juramento para a sua nora e diz assim: olha, não tente me obrigar a voltar para a minha terra, porque eu não quero fazer isso. Ruth estava decidida a não voltar para a sua terra. Ela decidiu seguir com a sua sogra. E ela traz aquela declaração dizendo assim: onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pousar, eu pousarei. O teu povo agora é o meu povo. O teu Deus agora é o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei. E serei sepultada ali onde você vai estar. Quando nós pensamos sobre isso no culto de família, percebemos que isso traduz, irmão, um ambiente do que deve ser uma família, o que deve ser um casamento, o que deve ser um relacionamento dentro de casa. As lutas, as dificuldades, os problemas, tudo aquilo que nós enfrentamos na vida, e todos nós aqui hoje estamos passando por algum tipo de problema, todos nós. E eu não gosto de dizer que tem problema que é maior do que o outro, porque cada um sabe o aperto daquilo que passa. Às vezes o que para mim pode ser algo leve, para outra pessoa pode ser pesado. Mas a verdade é que a gente está com gente enferma, com gente desempregada, com gente enfrentando a pandemia, gente que já perdeu entes queridos nessa pandemia. Vários tipos de problemas, crises familiares, crises conjugais, problemas que se arrastam há muitos anos. Mas a gente percebe que os problemas nem sempre a gente pode evitar. As adversidades nem sempre a gente pode impedir que elas nos sobrevenham. Porque vivemos num mundo em queda, vivemos um mundo distante do seu Criador, que nós cremos que será restaurado um dia. Mas enquanto nós estamos aqui, nós desfrutamos da presença do Reino de Deus em nossa vida, mas também sofremos por conta do pecado que ainda está em nós e está no mundo, que faz com que tudo que acontece de ruim, a gente sofra, nem sempre porque a gente semeou, mas porque nós estamos inseridos num contexto de perda, de dor, de adversidade, de morte. Então a gente não tem como fugir, nós não podemos fugir de todas as lutas, de todos os problemas. Nós precisamos às vezes encarar as perdas, as lutas, as batalhas, irmão. Não podemos fingir que nada está acontecendo, não podemos mentir para nós mesmos. Tem situações que a gente não pode mudar, mas a gente pode reagir de maneira diferente. E é isso que eu vejo na vida de Ruth. É que ela não podia trazer o marido de Noemi de volta. Ela não podia trazer o seu esposo e o seu cunhado de volta. Ela não podia mudar a situação econômica daquela família, nem social. Mas ela podia fazer uma coisa. E ela fez: eu vou ser leal a você. Eu vou ser leal. Porque Noemi e seu esposo, eles aceitaram Ruth, uma estrangeira, num tempo em que isso era muito difícil de acontecer entre um judeu. Eles receberam Ruth e Orfa como sendo suas filhas, nascidas no próprio povo. Eles quebraram paradigmas, enfrentaram preconceitos. Noemi colocou dentro de casa uma pessoa que talvez nenhum judeu piedoso colocasse. Uma mulher de origem estranha, que servia a outros deuses, mas que ao se casar com seu filho foi recebida com amor, foi acolhida, foi cuidada. E agora chegou o momento de Ruth retribuir. Chegou o momento de Ruth dizer: olha, a senhora me deu um lar, não é? Em outras palavras, me deu um esposo que foi o seu filho, e agora que nós não temos nada, nós podemos dizer que você tem a mim e eu tenho a você, e nós duas temos ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que é maravilhoso, irmão, que deve acontecer dentro do ambiente familiar. Porque se as perdas acontecerem, se os problemas vierem, se as lutas acontecerem na nossa vida, maiores até do que as nossas forças, se a família dentro de casa, ao invés de procurar culpados,
Ao invés de cada um procurar se dar bem ou resolver o seu problema individual, se cada um dentro de casa resolver dar a mão, e todos juntos, unidos, encararem as lutas, os problemas, as adversidades e as perdas, você pode ter certeza que a chance de vitória e de triunfo é muito maior. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro aquece. Dentro de um lar, dentro de um casamento, às vezes num momento de perda, de dor, de sofrimento, a palavra da esposa ao seu marido de esperança, de fé, de fortalecimento, levanta o seu ânimo, alegra o seu coração, muda a sua disposição para encarar aquela realidade. A palavra de um pai para um filho, num momento de perda, de fracasso, de tristeza, ao invés de culpar, ao invés de frustrar os sonhos, ao invés de dar uma palavra dura, dar uma palavra de apoio, de amor, de compreensão, dizer assim: eu estou ao seu lado, não foi dessa vez, mas confia no Senhor, quem sabe não acontece da próxima. Você não conseguiu agora, mas nós vamos continuar juntos. A gente perdeu, mas nós vamos continuar unidos. Quando a gente vê famílias hoje que quando acaba a saúde, acaba o dinheiro, acabam os recursos, acaba o status social, a família se desfaz. Mas uma família que teme ao Senhor, tudo pode se desmoronar ao seu lado. A família dar as mãos. O marido se une à esposa, os filhos se unem aos pais. E ainda que não haja uma família dessa forma, né, marido, mulher e filhos, às vezes pode ter um parente, um amigo, alguém que se une ao outro em oração, em apoio, em companheirismo, em lealdade, e diz assim: eu estou com você, nós vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou voltar não, Noemi. E é por isso que dentro da família a gente precisa ter a atitude de Ruth. Na igreja a gente precisa ter a atitude de Ruth. É alguém que se coloca ao lado do outro, que não só está ao lado do outro quando o outro está bem, está sendo favorecido, está próspero, mas na perda, na dor, na fraqueza, quando não há mais nada a recorrer, é nesse momento que surge o amigo, é nesse momento que surge o irmão, é nesse momento que a família se fortalece. Então Ruth se apega à sua sogra e elas voltam para Belém. Voltam para Belém. Duas viúvas, pobres. Quando Ruth com seu esposo, quando eles foram, Ruth, o esposo e os filhos foram para Moab, eles venderam toda a herança em Belém, então ela não tinha mais nada. Ela dependia agora de alguém para sustentá-la, para cuidar dela e de sua nora. E quando ela vai voltando, Noemi vai voltando para Belém, ela, irmão, está tão abatida, tão fragilizada, ela estava irreconhecível, que as pessoas começam a perguntar: essa aí é Noemi? Às vezes nós olhamos para a nossa situação dentro da nossa casa, lembrando-nos de, quem sabe, um tempo de glória, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade. E na hora da luta, da batalha, das dificuldades, das perdas, das tragédias da vida, as pessoas podem olhar: meu Deus, olha como está aquela casa. Quem era aquele casal? Como eram aqueles filhos? Olha como está aquela família agora. Meu Deus, é aquela família mesmo, é aquela casa mesmo. É aquele lar mesmo que está assim. Foi dessa forma que as pessoas olharam para Ruth, para Noemi, com um olhar de pena, com um olhar de pesar. Essa é Noemi. E Noemi, ela estava tão amargurada, ela estava tão abatida, porque não tinha mais nada. E ela diz: olha, não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada, eu sou uma mulher amargurada. Noemi, ela tinha pena até das suas noras, achando que por causa dela, ou de algum pecado que ela havia cometido, as suas noras estavam até pagando por isso. Havia em Noemi, irmãos, um sentimento de amargura tão grande que ela não via mais nenhuma perspectiva para a sua história. Não via mais.
Ela não esperava mais nada de bom acontecer, mas aí é onde entra o Senhor, amém? Aí é onde entra o trabalhar de Deus na vida dos seus filhos. Primeiro Deus deu a Noemi Ruth. E Noemi não conseguiu perceber isso. Ela só foi perceber isso no final do livro. Quando alguém disse assim para ela: olha, Ruth para você é melhor do que quantos filhos? Está escrito lá. Aí eu lhe digo uma coisa. Deus nos abençoa, às vezes com presentes que nós não conseguimos enxergar. Deus permitiu Noemi perder o marido e perder os 2 filhos, mas Deus lhe deu um presente chamado Ruth. E eu quero dizer para você, quem sabe você tenha perdido muitas coisas, mas abra os seus olhos nessa noite e consegue enxergar algo que Deus tem te dado, que está bem pertinho de você. Quem sabe um parente, um amigo, um irmão, a igreja, uma liderança, um amigo, uma amizade leal, verdadeira, que está ao seu lado, e você se pergunta: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, e Deus está dizendo: o começo da tua bênção já está do teu lado. O começo da tua bênção, o começo do teu milagre, o começo da tua mudança já está ao teu lado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E quando elas chegam em Belém, irmãos, Noemi orienta a Ruth para que ela vá trabalhar nas terras dos seus parentes, na sua parentela, agora como uma empregada. Uma mulher que quando saiu de Belém era proprietária de terras, agora é uma viúva sem nada e manda sua nora trabalhar numa situação de nem empregada era, porque ela ia apenas colher aquilo que era deixado para trás. Na lei do Senhor, Deus estabeleceu que na colheita, quando as espigas caíam, não era para aquele que estava cegando, colhendo e buscar. Está escrito no Antigo Testamento. Aquelas espigas que caíam, elas deviam ficar no chão para que os pobres viessem depois pegar. E Ruth saiu para fazer isso. Ela não tinha um emprego. Ela saiu para pegar as sobras. Meu Deus. Saiu para pegar os restos. Saiu para pegar as sobras que não eram deixadas nem sempre por generosidade, era por obrigação. Mas ela está ali, colhendo aquelas sobras, pegando aquelas espigas. Mas mal sabia ela que Deus estava trabalhando. Colhendo aquelas espigas, ela foi parar onde? Nas terras de um homem chamado Boaz. Aleluia. Você acredita em coincidência? Não, eu acredito em providência. Crente não acredita em acaso nem coincidência. O crente acredita em providência. Deus é Deus de providência. Colhendo as espigas deixadas pelo caminho, ela entra nas terras de um homem chamado Boaz, que era da família do seu sogro que faleceu. Boaz, quando chega de Belém, encontra os seus empregados, os seus segadores, e ele percebe que tem uma moça ali no meio. E a gente percebe que Ruth devia ser muito bela. E ele percebe uma jovem ali no meio, e ele pergunta quem é essa moça. E o seu servo disse: olha, é moabita, ela veio com Noemi. Boaz sabia quem era Noemi. Veio com Noemi. E ela disse assim, e aquele homem vai dizer, que ela pediu para buscar as espigas, para pegar. E aí aquele homem vai dizer: olha, deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Ruth não era só bela não.
não era só leal, Ruth também era trabalhadora. É um ditado que Deus ajuda, né? Quem cedo madruga. Tem tanta gente querendo a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, que Deus muda a situação, meu irmão, mas não descruza os braços. Eu estou esperando Deus mandar. O que você quer que Deus mande? Acorde cedo e vá atrás das espigas, meu irmão. A espiga não vai chegar na sua porta, não. A espiga não vai cair na frente da sua porta, não. Confie no Senhor e saia que Deus ele vai providenciar e você vai se surpreender. Porque a espiga é Deus quem manda, mas nós temos pernas para irmos atrás dela, e temos mãos e temos braços para carregar. Porque tem gente hoje, se você é assim, você quer ser abençoado, ele diz quero. Aí você diz, venha buscar a sua bênção. Ele diz, eu estou ir a pé. Venha buscar a sua bênção, mas eu vou ter que carregar. Olha, eu estou com uma bênção aqui para te dar, mas tenho que ir aí. Meu irmão, pelo amor de Deus. E aí já dizia um pastor que tem crente que não presta nem para ser abençoado. Dá um trabalho para Deus abençoar ele. Deus doido para abençoar a pessoa, mas ele, Claudinho, não dá um trabalho. Ruth, leal, companheira, fiel, bela, trabalhadora. Aí aquele rapaz que é solteiro diz assim, eu preciso de uma Ruth. Aí eu te digo uma coisa, e tu já é um Boaz? Porque Ruth todo mundo quer. Eu quero saber se nós como homens estamos dispostos a sermos Boaz, remidores, honestos, trabalhadores, justos, generosos. Não é assim? Ruth está ali. E aquele homem diz assim para Ruth, Boaz agora, depois de ouvir o que o seu servo disse, olha, ela pediu para ficar recolhendo aqui entre as gavelas, que eram os feixes amarrados, os feixes prontos. Então aquelas que caíam entre os feixes, ela pediu para pegar. E Boaz chama a Ruth e diz assim, minha filha, não vá para outro campo não. Não saia daqui. Fique no meio das minhas servas. Olha, já foi promovida. Você agora vai trabalhar aqui. Você vai trabalhar. E ele disse assim, eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Proteção. Quando você tiver sede, você vai lá beber da vasilha de onde eles tiraram a água. Você acha que isso é coincidência? Providência. Então ela se inclinou e disse assim, como é que você me favorece sendo eu estrangeira? E aí é onde nós vemos a graça de Deus. Boaz, ele é um tipo de Cristo. E o que Cristo faz pela igreja, não é porque a igreja seja digna, não é porque nós merecemos, mas porque Ele é generoso, porque Ele é bom. Como diz a palavra, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Como você me favorece sendo estrangeira? Aquela mulher pergunta. E aí Boaz diz assim, bem que me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, olha a boa fama. Tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. E como deixaste teu pai, tua mãe, tua terra, e você veio para um povo que não conhecia. E aí Boaz diz assim, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth foi buscar refúgio no lugar certo.
E Boaz mal sabia que Deus era que ia usar ele para mudar a história daquela mulher. Na verdade, a história da redenção. Aleluia. Porque o inimigo tentou matar na fonte a descendência do Salvador, matando Elimeleque e os seus filhos. Não haveria descendência para chegar até o Messias. O inimigo tentou matar na fonte o plano redentor de Deus. Porque é de Boaz e de Ruth que vem Davi, é de Davi que vem Jesus. Olha que coisa extraordinária. A boa fama de Ruth chegou. E aquela mulher, para nós incultarmos, ela começa a trabalhar, e ela começa a crescer, e a trazer comida para casa, e a abençoar a sua sogra. E ela diz assim: olha, eu estou trabalhando para Boaz. E Noemi disse: como é? Ele é o nosso parente remidor. Você sabe o que é o parente remidor? Uma lei em Israel estabelecia que um parente mais próximo de alguém que tinha algum tipo de perda poderia resgatar aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa precisasse se tornar escravo, o parente remidor ele poderia ir lá e comprar aquela dívida e libertar a pessoa. Se uma pessoa precisasse vender as suas terras, a sua herança, o parente remidor podia ir lá, ele tinha direito e autoridade. E se ele tivesse condições, a pessoa que comprou não poderia negar a venda, ele era obrigado a devolver a terra, a devolver a pessoa que estava escravizada, porque era uma lei. E ela disse: ele é o nosso parente remidor, ele é o nosso parente próximo. A esperança começa a voltar à casa de Noemi, porque onde Deus está presente, a luta pode até chegar, o problema pode até bater a nossa porta, mas há esperança de dias melhores. Porque o Senhor, Ele é um Deus de providência, é um Deus que escreve novas histórias, irmãos. Para a nossa casa, para a nossa família. Noemi está ali, agora se alegrando, porque descobre que Ruth está trabalhando nas terras do parente remidor. Boaz tinha autoridade para devolver a herança de Noemi e para levantar nome à sua família. Como Noemi não tinha mais filhos e Ruth também não tinha, Boaz ele poderia dar uma descendência e o nome de Elimeleque não se apagar da tribo de Judá. Mas Deus está trabalhando e aquela Noemi, ela dá um conselho. Pede para que Ruth, na noite da colheita, a noite de alegria, a noite de festa, ela diz: tome um banho, se perfume, coloque a sua melhor roupa, e você vai esperar o momento certo e você vai fazer o quê? Se deitar aos pés dele e tirar as suas sandálias. Sabe o que significa esse ato? Era um ato de alguém que estava pedindo redenção. Ela não falou nada, ela apenas se deitou aos pés daquele homem e tirou as suas sandálias. Quando ele acorda e vê aquela pessoa ali aos seus pés, sem as suas sandálias, ele entendeu o que significava aquele gesto. E aí ele tinha que responder com uma coisa: pegar sua capa e jogar sobre ela. Deus fez isso conosco. Deus fez isso com Israel. Pobres, miseráveis, sem nada. Ao chegarmos aos pés do Senhor, Ele jogou sobre nós o seu manto de justiça. Ele jogou sobre nós o seu manto de restauração, de cura, de redenção.
Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 16. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Deixa eu encontrar o versículo aqui. Onde o profeta ele lembra da ação de Deus em misericórdia, lançar a sua capa sobre Israel, mudando a sua sorte, mudando a sua vida, mudando a sua história. E eu penso, meus irmãos, o melhor não é Jeremias 16, mas Ezequiel 16. Abrem Ezequiel, capítulo 16. Se você ler todo esse capítulo, o profeta de maneira poética está falando de como o Senhor resgatou Israel, de como o Senhor teve misericórdia daquele povo e lhe deu coisas que ele nunca teve. 16:8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era um tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Boaz fez isso com Ruth. Tomou Ruth para si. Descobrindo que havia ainda um remidor mais próximo, ele foi até a porta da cidade, reuniu os juízes e apresentou a causa àquele homem. Disse: olha, você é o parente mais próximo para Noemi, para comprar a sua herança. Aquele homem: eu quero, mas tem uma coisa, você também vai ter que dar uma descendência. Ele disse: bom, aí eu já não me interesso. Mas Boaz disse: então eu quero. Ele restitui a terra de Noemi. Ele casa com Ruth. E ao casar com Ruth, há uma mudança, irmão, na história, porque não é só na história de Ruth, é na história da redenção. A família de Noemi, que não existia mais, era a família que daria origem ao Messias. E pela ação de Deus por meio de Boaz, Ruth engravida, tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi. Se não fosse a mão de Deus para mudar a história de Ruth, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a história de morte, uma família que enfrenta a fome, o exílio, a morte, a pobreza, a vergonha, a amargura, mas o Senhor, que é um Deus resgatador, o Senhor que é um Deus remidor, o Senhor que é um Deus que transforma as situações, que muda as circunstâncias, que escreve novas histórias, não simplesmente para o nosso bem, mas para a glória dEle. Ele está hoje aqui. Ele é o seu Deus, é o meu Deus. Ao olhar para a história de Ruth, eu entendo que não há família em situação perdida. Não há família ou lar que não possa experimentar um novo recomeço e um novo tempo. Não há casa, por mais problemática que seja, por mais dificuldades que enfrente, que não possa, pela graça de Deus,
experimentar um novo tempo, um novo momento em sua vida. Talvez não da maneira que você planeja, não da história que você quer que aconteça. Noemi planejou um futuro para a sua casa. Ruth pensou um futuro para ela, mas Deus planejou um outro. E aí eu ministro sobre a sua vida nessa noite, de que se você estiver disposto ou disposta, a mesmo em meio à crise e os problemas da vida, ter uma atitude de Ruth. Amém? Ter uma atitude de Ruth. De ser leal, de ser companheiro, de dar as mãos, de esperar e ver que não existem coincidências, mas providências de Deus. Você pode experimentar um novo tempo na tua casa. Pastor, como será que essas coisas vão acontecer? Bom, será que a gente conseguiria prever o que aconteceu com Ruth? Não. Eu não sei como Deus vai fazer, mas essa história nos mostra de que sim, é possível para Ele. Sim, é possível para o Senhor pegar duas viúvas e colocá-las na genealogia de Jesus. É possível para Deus pegar uma estrangeira e colocar entre as mulheres da descendência de Jesus. É possível para Deus pegar uma mulher sem nada e lhe dar um nome honrado na história do povo de Deus. Só Deus pode fazer isso. O que Deus já fez na minha vida, quando eu olho para a minha infância no interior de Pernambuco, meu Deus do céu, como Deus já reescreveu situações, como Deus já trabalhou de forma que é inimaginável para mim. Como que algumas coisas, circunstâncias, pessoas foram usadas, levantadas, se encaixaram. E eu começo a olhar e digo assim, meu Deus, como tu és maravilhoso. Só o Senhor para fazer isso. E neste último culto da família de 2020, eu quero pedir para você levantar a sua cabeça. Talvez você esteja agora no momento do choro, momento da perda, sofrendo ainda com a situação difícil. Talvez você esteja agora naquele momento da decisão que Ruth estava, de ir ou não ir. Decisões importantes que você precisa tomar. Talvez você esteja agora no momento da humilhação, de estar tendo que colher espigas, de estar tendo que contar com as sobras, com a benevolência, com a zombaria, com o escárnio. Mas levante a sua cabeça, porque chegará o tempo em que você vai balançar nos braços o teu Obed. Aleluia. Quem recebe essa palavra nessa noite? Chegará o tempo em que você pode balançar nos braços o seu Obed e olhar para ele e dizer assim, ah, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Tantas moças em Belém. Um empresário muito rico foi olhar para uma estrangeira pegando restos. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. Um homem com tantas servas, com tantas pessoas a seu dispor, aceitar um pedido de socorro e de casamento de uma estrangeira aos seus pés. Somente Deus pode fazer isso. Deus, Ele conhece a tua história.
Deus, Ele conhece as tuas perdas. Deus, Ele conhece o teu coração sincero como o coração de Ruth, humilde como o coração de Ruth, batalhador como o coração de Ruth, leal como o coração de Ruth, e ainda que esteja à margem, Deus só está olhando e dizendo assim: não importa se você está à margem, eu vou dar um jeito de você chegar no centro. Porque o nosso Deus ainda pega aqueles que estão à margem e coloca no centro. Jesus pegava os marginalizados, aqueles que estavam à margem da sociedade, e colocava na mesa e comia com eles. Jesus faz isso. Deus faz isso. A história de Ruth não é só uma história de mudança de situação familiar, mas acima de tudo é a história da redenção. Boaz é o parente remidor. Boaz é um tipo de Jesus. É aquele que nos remiu, é aquele que nos resgatou, é aquele que nos deu um nome, é aquele que nos deu a honra, é aquele que nos deu a família, é aquele que nos tirou da condição de servos, que pegava restos e colocou-nos na mesa, sentados com Ele. É aquele que nos pegou sem nada e nos colocou ao seu lado para reinar com Ele como a sua noiva. Eu não sei você, mas eu tenho motivos para adorar o nome do Senhor nessa noite. Um Deus que escreve história, um Deus que salva, que transforma e que liberta. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor. Ministério de louvor, quem já está pronto para louvar a Deus? Será que você consegue enxergar como Elias disse para aquele jovem? Não é só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é só um sinal do que Deus vai fazer. Que essa palavra te levante hoje aqui. Que essa palavra renove a tua esperança, console o teu coração e te prepare. Pastor, como vai ser 2021? Eu não sei. Se vai ser melhor ou pior, se teremos lockdowns, isolamentos, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus continuará sendo um Deus de providência. O meu Deus continuará cuidando da gente. Deus vai continuar levantando Boaz para abençoar e socorrer quem precisa. Esse é o nosso Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, fale com Ele aí. Coloca a tua vida, a tua família na presença de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem. É só um sinal. Mas este é um sinal. Não é um milagre. Que a tua chuva vai descer. É um sinal, é um aviso. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu
comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva, Como chuva será. descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Oh, glória a Deus. Tem alguém hoje aqui deseja se reconciliar com o Senhor? Deseja ser reconciliado com Deus? Quem sabe tem andando afastado, à margem, tem feito escolhas erradas que não agradam ao Senhor. Nós queremos orar por você. Chamamos você até aqui à frente para orarmos por sua vida. O Senhor te chama. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu lugar forte, Ele é o teu libertador, Ele é o teu remidor. Às vezes as circunstâncias da vida vêm sobre nós e fazemos as escolhas erradas, cedemos às tentações, desagradamos a Deus, entristecemos ao Senhor, mas o Senhor é sempre misericordioso. Se houver arrependimento, há perdão. Se alguém chegar aos seus pés e como Ruth lhe tirar as sandálias, Ele jogará sobre ti o seu manto, e ao jogar esse manto, ministrará graça, favor, perdão, reconciliação sobre a tua vida. Venha em nome do Senhor. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Pode vir. Oh, glória a Deus. Venha em nome de Jesus. A mãe do Nilailton quer aceitar Jesus. Ah! Oh, glória! Eu estou surpreso hoje. Você está? Eu estou. Deus faz essas coisas. Sei quanto tempo eles estão orando por isso aí. Chegou o dia. Deus, mano. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? É Deus confirmando o mistério de vocês. Último culto da família do ano, Deus está fazendo isso aqui. Glória a Deus. É Deus quem faz. É Deus quem faz. E a gente só se alegra e dá glória a Ele. Glorifique o nome do Senhor. Tem mais alguém para o Senhor Jesus hoje? Venha. Nós vamos orar por essas vidas aqui que estão se reconciliando, estão entregando a sua vida a Cristo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Cabelos brancos, mais lindos, né? Coisa linda. Aleluia. Oh, meu Deus, eu te agradeço. Porque Tu és bom. Tu és misericordioso. Obrigado porque a Tua palavra foi semeada aos corações e o Teu Espírito como uma chuva regou e tornou possível, Senhor, esse milagre. Esse milagre da confissão, esse milagre da reconciliação, ó Deus. Perdoa, transforma e dá alegria da Tua salvação. As famílias que estão aqui em Jardim Guanabara, Senhor,
Esse último culto de família do ano, nós queremos continuar depositando a nossa confiança em Ti. Colocar nossa família, nossa casa nas Tuas mãos. Os nossos filhos, os netos. Ó Deus, o nosso casamento. E ainda que as lutas venham, ainda que as batalhas venham, ainda que as perdas sejam uma realidade, o Senhor escreve nova história. O Senhor muda as situações, o Senhor surpreende e nos traz coisas maravilhosas por meio da Tua providência. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Quem pode dizer amém? Faz chover, porque o Senhor Jesus fez chover hoje aqui, fez chover, aleluia! E vai chover. Vai chover, abre as comportas do céu, e vai chover, no nome de Jesus, vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Amém? Glória a Jesus. Assente só um minutinho, enquanto eu vou dar uns avisos aqui. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, a sua vida. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Mais uma vez agradecendo a liderança do Ministério da Família, a pessoa do Osvaldo, da Fátima. Uma linda festa ontem, muito obrigado, queridos. Tudo que vocês nos proporcionaram, né? Ali naquela linda casa. Todos os casais que estiveram aqui nessa noite presente, prestigiando, adorando o Senhor e prestigiando os nossos irmãos. Isso é muito bom. Quero lembrar aos irmãos que, a partir do dia 15 agora, há algumas mudanças relacionadas aos protocolos, né, algumas medidas aí do governo do Estado. Para a igreja não mudou nada, mas nós precisamos estar atentos e não relaxarmos nas medidas que temos adotado. Uso de máscara, higienização. É importante você confirmar sua presença em nossos cultos, para que não tenhamos superlotação nos nossos cultos. Tudo isso é importante. Por conta dessa medida, infelizmente, vai ser impossível fazermos algum tipo de confraternização para toda a igreja aqui no final do ano. Não vai ser possível, porque isso já está no decreto que não pode acontecer. Então, infelizmente, estávamos planejando aqui um momento aqui na igreja, ou para o Natal ou final do ano, mas por conta disso nós não vamos poder fazer. Queremos então pedir aos irmãos que nos ajudem com relação a isso, a nós cumprirmos, porque além de ser uma lei, somos a igreja do Senhor e precisamos dar exemplo para a sociedade. E isso é louvável diante de Deus. Então, meus irmãos, eu quero também lembrar que nessa semana nós vamos ter o ciclo de oração, quarta-feira, quinta, o nosso culto de ensino, domingo, EBD, 8h30, e os dois cultos, manhã e à noite, com celebração da Santa Ceia. Então, quando nós abrimos a inscrição na terça-feira, você se inscreva e confirme a sua participação na ceia, para a gente preparar os kits individuais para toda a igreja. Os irmãos compreenderam? Amém? Quem está nos visitando hoje? Faz um sinal com a mão. Quem está nos visitando hoje? Faz um sinal com a mão. Aqui, esse casal. Glória a Deus. João Rios e Ana Paula, que estão com a gente hoje, né? Estão no Jardim Iracema. Eram daqui. Aí estou com saudade daqui.